E atenção para quem precisa fazer compras nesse feriado de Páscoa. Os supermercados não vão abrir amanhã, sexta-feira santa, e nem no domingo. Para o comércio, a abertura é facultativa nesses 2 dias. Na sexta-feira, o Bela Tita Shopping abre a praça de alimentação das 11 da manhã até as 10 da noite. As salas de cinema também abrem no horário de sempre. Hoje, quinta-feira e no sábado, o atendimento no comércio e nos supermercados é dentro do horário normal. O gaúcho Josué Guimarães foi um dos maiores escritores brasileiros e ontem fez 30 anos da morte de Josué. O professor da Universidade Federal de Santa Maria, Pedro Brum, se dedica a estudar a obra de Josué e eu conversei com ele nesta semana. O escritor e jornalista Josué Guimarães era um democrata. Foi perseguido pela ditadura. Deixou grandes obras escritas 40 anos atrás, mas que ainda são consideradas atuais. Eu estou aqui com o professor, doutor em letras, Pedro Brum, um estudioso das obras de Josué Guimarães. Professor, seja bem-vindo à Universidade de Passo Fundo. É um prazer lhe receber aqui, o senhor que vem da Universidade Federal de Santa Maria. E a gente começa, professor, querendo entender de onde surgiu o seu interesse por estudar Josué Guimarães. Olha, eu estudo literatura do Rio Grande do Sul e particularmente ficção rio-grandense. A ficção entendida como o romance, as obras de prosa, o interesse que a nossa literatura tem ou possa ter pela sociedade e pela história do Rio Grande do Sul. Então, a partir desse interesse mais geral, a chegada à obra de Josué Guimarães é uma coisa mais ou menos natural, como estudioso desta obra. Mas eu já era um leitor de Josué Guimarães antes de ser estudante de Josué Guimarães, já acompanhava a obra dele, já conhecia a obra dele e acho uma obra que tem um apelo muito interessante, assim, não é para além do seu tempo. Bom, professor, o senhor estudou o efeito duradouro da forma da narrativa das obras de Josué. A gente queria entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Olha, o interessante no ficcionista que trabalha com o fato social, que trabalha com uma história, que trabalha com uma realidade que é uma realidade previamente conhecida do seu leitor, é que ele possa dar a esta realidade aquilo que a atravessa, no que ela tem de mais duradouro e de mais permanente, que são as paixões humanas, não é? Que é algo do campo das relações entre as pessoas. E eu acho que isso o Josué consegue fazer muito bem. A sua obra dura na medida em que construiu grandes personagens, personagens que estão, se movem, não é? Que são movidos, que estão colocados diante de questões que são fundamentais, que eram fundamentais naquela época e continuam sendo fundamentais para nós, porque, como diz, são questões permanentes do homem em todo tempo e em todo lugar. Bom, o escritor e jornalista Josué Guimarães já foi tema de um documentário produzido aqui pela UPF-TV. Ele teve grande participação no início das jornadas de literatura. Professor, para quem ainda não leu Josué, o que é que o senhor recomendaria como uma leitura primordial? Olha, eu acho que o Josué Guimarães, eu particularmente gosto muito, não é? Das obras do Josué voltadas à história, não é? Mas talvez sejam obras um pouco mais densas, não é? Talvez para o gosto popular o senhor possa indicar alguma ainda mais acessível? Não, acho que Dona Anja, por exemplo, é uma obra interessante nesse sentido, É Tarde para Saber, que são obras, talvez novelas, não é um pouco assim, não são tão amplas, não têm um nível de complexidade maior, não é, em relação ao conjunto da obra dele, que não é, tem também livros assim mais densos, mais complexos, não é, com enredos que são de fato maiores e que até exigem mais tempo para a leitura. Bom, o acervo de Josué Guimarães está aqui na Universidade de Passo Fundo. Durante essa semana a universidade promove atividades 30 anos sem Josué Guimarães, notícias que nós divulgamos aqui no nosso jornal durante a semana. Professor, por que é tão importante estudar Josué Guimarães? Porque ele é um dos autores do Rio Grande do Sul que se coloca, talvez assim, próximo do Érico Veríssimo, como um dos grandes prosadores, não é, da literatura do Rio Grande do Sul. Tem um trabalho de narrativa que, como eu disse, faz um apelo muito forte para a nossa realidade, para a nossa história
E eu acho que quem é interessado nas coisas do Rio Grande do Sul e, sobretudo, em entender como é que é a nossa literatura e como é que ela dá conta da nossa realidade, tem que conhecer o Josué Guimarães. Professor, muitíssimo obrigada. Um bom retorno para o senhor a Santa Maria. Obrigada. Obrigado. Para você que está pensando em como aproveitar o feriado de Sexta-feira Santa e o fim de semana de Páscoa, veja então como fica o tempo. A Sexta-feira Santa será de céu encoberto com pancadas de chuva em Passo Fundo. Temperatura mínima de 16 graus e máxima de 20. O sábado continua encoberto com chuva fraca. Mínima de 17 graus e máxima que não passa de 25. Para muita gente, na Páscoa não pode faltar o chocolate, mas nem sempre é possível presentear, comprar os ovos que a gente gostaria. Uma dica é fazer em casa. Veja agora uma receita de dar água na boca. Ainda dá tempo de fazer, é o ovo de colher. Oi, tudo bem? Meu nome é Laís. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer ovo de colher. Primeiro eu vou ensinar vocês a fazer a casquinha dos 2 ovos de colher, que vai ser beijinho e brigadeiro. A gente vai usar gotas de chocolate, cobertura. Para fazer uma casquinha de 250 gramas, eu uso essa forminha. Ela vem em 3 partes. Ó. Aqui tinha 70 gramas de chocolate, que dá para fazer uma casquinha. Coloque o chocolate no micro-ondas para derreter por 1 minuto. Depois de 30 segundos, tire, misture e coloque de volta. Depois que o tempo terminar, tire e misture até ficar no ponto do chocolate escorrer da colher. Agora a gente vai pegar essa parte e vai encher até a bordinha. A gente vai dar umas batidinhas assim para estourar as bolinhas de ar. A gente vai pegar essa partezinha de cima, pôr a forma de silicone e apertar. Vai apertar até chegar em cima ali o chocolate. Agora a gente vai virar ela assim e vai pôr na geladeira por uns 15 minutinhos mais ou menos na temperatura alta. Ele vai ficar assim, ó. Ele fica branquinho. Quando tu sentir que ele soltou da forma. Daí a gente vai virar, tirar a primeira parte e puxar o silicone. Aí é legal pôr o dedo aqui, para ele não ficar com as manchinhas do... Olha, fica bem brilhosinho, esse é o ponto certo do chocolate. Os ingredientes para o recheio de beijinho são: meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, meia xícara de coco ralado sem açúcar, 1 colher de sopa de manteiga. Misture bem e leve para o fogo baixo por 15 minutos, até desgrudar da panela. Eu coloco os recheios dentro dessas manguinhas de confeitar. Essas aqui são descartáveis, ó. Vou virar ela assim. Te apoia na mão aqui. E coloco o recheio. Eu vou fazer primeiro de beijinho. É só cortar a pontinha com a tesoura. A gente pega e vai preenchendo todo, ó. É bom preencher todos os espacinhos por questão de validade. Porque se ficar um espacinho assim, deixar ele alguns dias fora da geladeira, ele pode mofar. A gente pega um pouquinho, a pontinha da colher, e faz a bolinha para fazer o beijinho, põe no coco e vai colocando por cima, até preencher. Ele vai ficar assim, ó. Você pode decorar da forma que quiser, se quiser fazer com o biquinho de confeitar, de repente. Os ingredientes para o recheio de brigadeiro são: meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, meia xícara de chocolate em pó, 1 colher de sopa de manteiga. Misture bem e leve para o fogo baixo por 15 minutos, até desgrudar da panela. Agora a gente preenche um pouquinho. Aí pega eu
Fiz um bolinho de cenoura normal, você pode fazer a receita que quiser, ou pode ser um bolinho de chocolate ou um bolinho branco, tanto faz. Aí a gente coloca aqui. Agora dá pra vir com mais uma camadinha. Para decorar, eu vou esfarelar um pouquinho do bolinho de cenoura, para a pessoa saber o que é o recheio, né? E um pouquinho de granulado. E tá pronto esse também. A decoração fica a critério de cada um, né? Para colocar na caixinha é bem tranquilo, só pegar, por isso que eu gosto de colocar o papel alumínio ou o papel filme, né, plástico filme. É só encaixar. Então tá, muito obrigada, espero que tenham gostado, que presenteiem todo mundo com ovos de qualidade artesanais. Muito obrigada! Essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã, feriado, sexta-feira santa, ao 12h30. Dá para rever esse programa sempre à noite em 2 horários, 7h30 e 10h30. Nos acompanhe também pelo Facebook. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, um bom feriadão e até amanhã.